Hoje temos connosco o João Almeida, que foi um aluno do mestrado de Informática Médica até há pouco tempo. Neste momento está a fazer o programa doutoral de Data Science em saúde e para além disso trabalha com dois tópicos que são quentes, a parte das integrações e de Data Science, e portanto o João vem-nos explicar aqui um pouco mais sobre cada uma destas duas e porque é que é interessante pensar nas duas em conjunto. O João é alguém que já tem muita experiência a trabalhar com sistemas de informação em saúde, já passou por várias instituições, tem muita experiência de terreno e por isso acho que as discussões que se possam ter a seguir certamente vão ser interessantes. João, obrigadíssimo por teres aceito este convite e passo-te agora a palavra. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer voltar aqui e poder partilhar um pouco daquilo que tenho feito. Como o Ricardo disse, é exatamente isto que eu queria falar-vos hoje, uma pequena introdução, porque acabam por ser dois temas com muito a dizer, por isso tive que minimizar aqui a informação e tentar ser o mais sintético possível, para vos falar um pouco de interoperabilidade, o que é que ela é, o que é que permite e o que é Data Science, especialmente Data Science em saúde, que tem muitas particularidades, e como é que elas se juntam e como é que elas conseguem maximizar a potencial uma da outra, e depois apresentar-vos realmente, acho que se calhar o mais interessante para vocês é realmente ver alguns casos que concretizei na prática e o que é que realmente isto significa no terreno e nas instituições de saúde. E no final, enfim, uma conclusão e próximos passos do que eu vejo que possa ser esta relação. Para vos falar de interoperabilidade, primeiro temos que falar sobre sistemas de informação em saúde, ok? Porque existe aqui um histórico, existe um contexto e é preciso perceber como é que ele aconteceu. Os sistemas de informação em saúde na década de 60, talvez mais nos Estados Unidos e que depois tenha sido replicado mais tarde para outros países na Europa e em Portugal, começaram por ser grandes sistemas de mainframe de financeiro, não é? Sem muitos módulos clínicos, é uma coisa muito mais de registro administrativo. Entretanto, vão evoluindo para coisas mais especializadas, percebeu-se realmente que era preciso ter aqui componentes clínicas e começam a existir os grandes Electronic Medical Records, na medida em que são só softwares que conseguem quase cobrir toda a atividade de um hospital, de uma empresa e de um sistema só. Atualmente as coisas também já não são bem assim, começou-se a perceber que era preciso muita especialidade, porque cada departamento, cada especialidade tem muitas particularidades específicas e ser muito bom em todas elas é muito complicado, muito lento ou muito caro. Então acabaram por se criar aqui nichos de softwares de informação em saúde que são muito especializados em determinadas áreas e são muito bons a fazer isso. E também, pronto, já estamos aqui numa altura em que temos um conjunto de oferta muito mais diversificado, em que temos sistemas de apoio à decisão, business intelligence, data, visualização de dados, enfim, um conjunto de oferta acessória a estes sistemas de informação em saúde. E é exatamente neste contexto de muitos sistemas que surge a interoperabilidade. E interoperabilidade acaba por ser um nome muito caro, não é, para fluxo de informação. Acho que entendê-lo desta maneira é muito mais simples. Porque acaba por ser a capacidade de dois ou mais sistemas conseguirem comunicar informação entre eles. Isto tem várias particularidades, que já lá chego, mas a base é esta. Isto realmente deveu-se a que começou-se a ter muitos sistemas de informação dentro de cada instituição e era necessário, como se fazia no papel, ter aqui um contínuo do tratamento e as informações não se perderem quando se faziam transferências ou quando se passavam de um lado para o outro os doentes. Isto também começou a necessitar que esta informação a ser trocada tinha que ser bem padronizada, porque senão criava uma confusão a nível da troca de informação e, essencialmente, também se começou a criar codificações para esta informação. Isto o porquê? Não é? E realmente a questão que nós vamos chegando e aquilo que se prevê que se possa acontecer a curto prazo ou a médio prazo é que a evolução entre as integrações de sistemas, até pronto, são categorizadas quase como as eras geológicas, mas vamos passando de integrações ad hoc, que existiam antigamente, para começar a ter integrações dentro de um hospital, toda a informação ser integrada, dentro de uma região e ARS ser toda a informação
integrada e começar a ter, idealmente num futuro, penso que ainda não existe em lado nenhum, em que se começa a ter toda a informação até entre setores e entre países totalmente integrado. Isto, obviamente, acarreta muitos desafios, é normal que ainda estamos no processo, porque já é uma área tecnicamente ainda muito recente, mas o caminho está a ser feito e temos que nos focar nisso. Relativamente à operabilidade propriamente dita, o IMSS acaba por definir 4 níveis de interoperabilidade. A fundacional, chamemos-lhe assim, acaba por ser só se 2 sistemas comunicam ou não, sem interesse se eles percebem ou não essa informação. Depois, a estrutural e a semântica acabam por ser as duas muito parecidas, em que a estrutural quer dizer que já existe um formato, uma sintaxe de comunicação desta informação. A semântica já é um bocadinho acima, em que, baseado nesta estrutura partilhada, se consegue perceber os dados que estão a ser partilhados. Ou seja, a informação passa de um lado para o outro, tem uma estrutura padronizada e é entendida pelos 2 sistemas de informação para conseguirem dar-lhe uso, que no fundo é isso que se pretende. E finalmente temos uma organizacional que acaba por ter aqui uma componente mais legislativa e a nível de organização entre instituições e autoridades de saúde e de informação. No entanto, sendo esta a definição padrão, digamos assim, eu gosto mais de vermos assim, não é? Acaba por ser muito mais centrado no doente, nos utilizadores. A técnica acaba por ser a fundacional, se as informações passam ou não. A semântica é se os dados são entendidos de um lado para o outro. Processual quer dizer que nós conseguimos ter processos de informação entre os 2 sistemas. E, finalmente, a clínica quer dizer que se consegue fazer este contínuo de tratamento sem nenhum entrave entre vários sistemas, que é aquilo que eu acho que se deve promover, e se tivermos aqui profissionais de saúde, que creio que temos, onde perceber que ainda não estamos nessa fase, mas estamos para lá caminhamos. Também partilhar convosco aqui, sem grande detalhe, porque não é esse o foco agora, que hoje em dia já existem N standards de comunicação de informação em saúde, como podem ver, todos eles bem documentados, a maior parte deles são gratuitos, inclusive, para se ver e se estudar, e por isso hoje em dia acho que não há bem razão para estarmos a inventar a roda quando já temos rodas para todos os formatos e feitios praticamente que existem em transmissão de informação em saúde. Por isso, sempre que se virem confrontados com esta situação, pensem que alguém se calhar já pensou nisto e vão tentar ver aquilo que já foi feito. Para vos dar um exemplo concreto, dou-vos aqui um exemplo, pronto, devido à minha profissão, me é um pouco mais querido, que acaba por ser o circuito do medicamento. Temos vários sistemas que estão integrados e temos que ver aqui o conjunto de informações que estão a fluir. Imaginem, cada caixinha pode ser um sistema de informação em saúde. Hoje em dia há alguns que só eles aglomeram várias caixinhas, mas num caso in extremis pode ser cada um deles um sistema diferente. E verifiquem o conjunto de informações que tem que fluir para conseguirmos ter uma prescrição de um medicamento, ele ser validado pelo farmacêutico, ser distribuído, ser dispensado, ser preparado, ser administrado, o relatório da administração, se foi realmente administrado, se não foi, se houve reações adversas, se houve algum incidente, ser reportado à pessoa que realmente fez, ou neste caso o médico que faz a prescrição, e aqui a componente também de logística associada quando temos aqui itens, não é, que têm em stock associados a este ato clínico. Como veem, isto aqui é um exemplo que é clinicamente, digamos assim, acaba por ser bastante direto, mas em termos de informação, é um fluxo de informação que todo ele tem que correr bem para que toda a informação não se perca e seja utilizada da melhor maneira em cada um dos pontos de viragem que temos aqui. Isto para vos explicar que aquilo que muitas vezes pode ser simples num formato ou numa camada, noutra camada, nomeadamente de informação, pode ser bem mais complexo. Então, o que é que a interoperabilidade realmente traz, além desta comunicação da informação? Muitas coisas, como podem ver, e muitas delas, obviamente, estão relacionadas, mas eu vou tentar aqui elencá-las da melhor maneira. Existe aqui uma componente de redução de erro médico ou de qualquer outro profissional de saúde que lide com o doente, porque se estamos a ter mais informação, mais rapidamente, obviamente vamos tomar melhores decisões. Também temos aqui uma melhoria da eficiência,
porque, mais uma vez, se os dados estão a fluir, são entendidos pelos sistemas onde estão a ser recebidos. Quer dizer que conseguimos ter aqui um melhor suporte à decisão e também mais eficiência na tomada de decisões. Neste caso, também temos uma melhoria da segurança do paciente. Se estes dados estão todos a ser enviados, quer dizer que existem mecanismos de logging, de rastreio da informação. Então, desde que foi implementada a GDPR, é muito mais interessante ter isto aqui bem logado e bem documentado e bem contained, não é? Tipo, compartimentada a informação e de que modo é que ela está a ser usada e por quem. Isto também vai promover uma melhor utilização, uma melhor experiência por parte dos utilizadores, e aqui utilizadores têm dois âmbitos. Por um lado, os utilizadores, por outro, os doentes. Porque se nós temos mais informação, conseguimos aqui criar serviços acessórios, muitos de vocês já devem estar ao corrente de alguns deles, por exemplo, SMS, e-mails, etc. Isto só é possível porque está a haver uma troca de informação correta, de forma perceptível e em quase tempo real. Mas temos aqui também redução de custos, ou seja, se temos aqui menos redundância, não é? Se a informação está a ser passada, não é muito mais eficiente, portanto temos aqui inerentemente uma redução dos custos. Também temos uma melhor coordenação dos cuidados. Isto porquê? Conseguimos aqui ter, mais uma vez, e o grande foco é termos informação a fluir convenientemente entre sistemas, conseguimos até criar muito mais facilmente e rapidamente equipas de saúde, como se tem postulado nos últimos anos, que conseguem contribuir e não precisam sequer estar no mesmo sítio, na mesma sala, para o fazer. Portanto, aqui acaba por também facilitar este processo. Por outro lado, também conseguimos reimaginar ou redesenhar alguns dos processos, porque muitos deles hoje estão baseados em tarefas redundantes, quer seja transcrição, outro tipo de tarefas que só são feitas porque não existe realmente interoperabilidade total ou de qualidade implementada e, portanto, quando essa barreira é ultrapassada, podemos refazer os processos tendo em conta que essas barreiras já não existem. E, finalmente, e é um dos pontos, se calhar, mais importantes, que se temos aqui mais informação, conseguimos utilizá-la de outra maneira e acaba por quase ser um sinónimo, não é, de cuidados baseados em valor, em que com mais informação conseguimos fazer mais análises sobre os cuidados que estão a acontecer e consegue-se criar aqui uma proatividade para os melhorar. E isto, relativamente à interoperabilidade, não vos quero também maçar muito mais com este assunto, mas quero que foquem que a interoperabilidade é muito à base de transferência de informação, entendimento da informação e que todos os sistemas que estão à volta de um utilizador, de um profissional de saúde e de um doente consigam ter acesso à informação que necessitam no momento em que necessitam. Para Data Science, acho que quase todos os dias, hoje em dia, existe uma nova definição ou uma nova adenda às definições. Trago-vos aqui algumas que achei interessantes, mas o que eu acho que acaba por ser mais interessante, não é? Acaba por ser manusear dados e conseguir dar-lhes significado através de um método que seja processual ou metodológico. Hoje em dia temos data scientists, data engineers, enfim, ir ao LinkedIn dá para aí 20 definições diferentes e 20 cargos diferentes, mas todos eles acabam por ter esta função ou esta ideia core, que é trabalhar com os dados e utilizá-los para fins que sejam produtivos. Um projeto de Data Science ele acaba por seguir esta lógica, isto é adequado dos processos que é o CRISP-DM, que é de Data Mining, e é um processo já antigo, mas acho que ainda hoje faz todo o sentido e muitas vezes vejo a descurar alguns destes pontos e faz com que alguns projetos se calhar não tenham o sucesso que poderiam ter. E o primeiro ponto para mim é fundamental e é um dos pontos em que eu vejo mais negligência, que é entender o negócio e os processos que estamos a analisar. Acho que é essencial, então em saúde ainda mais. Depois aqui temos que perceber os dados, estatística descritiva, perceber realmente, pôr as mãos na massa e massagear os dados, como às vezes se diz, de perceber realmente que tipo de dados é que temos acesso e quando temos acesso a eles.
Isto também está inerentemente ligado à preparação dos dados para conseguirmos aplicar modelos de machine learning, e depois a modelação, que acaba por ser um processo reiterativo, em que nós vamos modelar os dados e tentar fazer aqui sistemas preditivos, nem sempre precisam ser preditivos, não é? Mas neste caso é o exemplo que vos dou, de alguma coisa. Depois, obviamente, a avaliação, em que, lá está, isto vem buscar aquele componente processual e metodológico que vos falava, de quantificar sempre e medir a qualidade daquilo que estamos a criar. E, finalmente, o deployment, ou realmente a implementação, e este aqui é um dos pontos em que eu acho que nos últimos anos tem-se desenvolvido mais e acaba por ter também uma componente importante, porque realmente é quando as coisas estão a funcionar e estão a tentar ser produtivas. Relativamente a oportunidades, se calhar muitos de vocês já têm isto em mente e os exemplos que eu vos trago não são só estes, são alguns que eu encontrei e achei interessante partilhar convosco, mas existem muitas oportunidades para a ciência de dados em saúde, não é? Pronto, a nível de prevenção de doença, com mais informação temos, conseguimos criar segmentos de doentes com certas tendências, etc. Também pode ser por aí. Medicina de precisão é uma área que eu também trabalho no âmbito da minha tese, e acaba por ser interessante porque conseguimos arranjar, se calhar, aqui tratamentos mais específicos, tendo em conta as características mais particulares de um doente e não fazer tratamentos genéricos que são validados, de certa forma, em ensaios clínicos, como atualmente é. O Value-Based Healthcare, é quase sinónimo de Data Science em saúde, não é? Porque acaba por ser recolha de informação e otimização de processos em função dos mesmos, por isso acaba por ser inerente. A otimização dos workflows também é possível, eu vou-vos mostrar um exemplo mais à frente de como é que isto é possível de ser feito. Controle de infecção, acho que em 2021 não vos preciso de explicar a razão de como é que os dados podem ajudar a controlar infecções e a rastrear epidemias. E, além disso, o suporte dos pacientes, porque quanto mais informação conseguimos obter, não é? Um pouco também a par de interoperabilidade, e lá está, acabam por ser muito semelhantes em alguns pontos, conseguimos dar maior suporte aos doentes. No entanto, a Data Science em saúde tem vários constrangimentos e várias questões que eu acho que devem ser abordadas antes de realmente meter as mãos na massa. Temos aqui problemas de qualidade dos dados e de quantidade. Qualidade existem várias camadas de qualidade dos dados. Muitas vezes tem a ver com dados que estão mal categorizados, dados que clinicamente não fazem sentido, não haver dados em alguns casos, campos que não são preenchidos. Enfim, há aqui uma infinidade de avaliações que temos e devemos e podemos fazer para avaliar a qualidade dos dados, e eu acho que é vital para o início de um projeto de Data Science. Depois, a quantidade também pode ser um problema, porque, e mais uma vez, pegar no exemplo da Covid, não é? Muitas vezes nós ainda não temos os dados necessários para conseguir fazer, no momento em que queremos, as avaliações que queremos. Isso torna-se um problema, porque se calhar a janela de oportunidade perde-se devido a isso. Depois, em saúde, também temos dados de vários formatos. Temos dados tabulares, não é? Aqueles que são os mais comuns, mas, no entanto, mesmo dentro dos dados tabulares, temos vários formatos, não é? Temos todos os tipos de dados e essencialmente, também temos campos de texto livre, que dificultam muito essa análise e que requerem técnicas muito mais robustas do que, se calhar, um tradicional. Depois temos imagens, temos dados genómicos, temos dados de sensores, tipo dados que estão indexados, além dos sensores, a tempo. Enfim, juntar tudo isto para conseguir dar-lhe sentido e dar-lhe uso, muitas vezes é uma tarefa hercúlea. Depois temos a questão do Data Access, e o professor Pedro Rodrigues também tem um paper muito interessante neste campo, que vos aconselho a ler, em que pelo menos 2 campos temos que analisar aqui. Por um lado, que é o uso secundário de dados, e até que ponto é que isto é viável ou é legítimo fazê-lo, quando os sistemas foram produzidos para um fim que é tratamento
do doente e estamos aqui a dar um uso secundário. Será viável? Será legítimo? Será legal? Enfim, às vezes há alguns constrangimentos. Por outro lado, também a questão da privacidade, porque estamos aqui a tratar com temas que são bastante delicados e que não podemos negligenciar de forma nenhuma a privacidade das pessoas que, quando o fazem, gentilmente cedem os seus dados para que possam ser analisados e melhorar o bem comum. Por isso aqui é uma questão extremamente sensível e que não deve ser descurada nunca. Depois, a nível de infraestrutura, também acho que há aqui questões complicadas, porque normalmente os hospitais portugueses mais não têm grandes infraestruturas para albergar maneiras de analisar os dados e cada vez mais hoje em dia os modelos de machine learning são muito pesados em termos de recursos e isto pode ser um problema. E depois também temos aqui uma questão de liability ou de responsabilização, que é se colocam sistemas de machine learning que fazem um sistema de apoio à decisão, se ele falha, quem é que é responsável por essa falha? É uma questão, pronto, penso que ainda é pendente, mas que também não deve ser descurado. Assim sendo, a interoperabilidade e a data science acabam por ser muito interessantes, não é? Porque nós temos sistemas de informação, se mandam a informação para o outro lado e é um formato standardizado e padronizado, faz todo o sentido, se calhar, essa informação ir para um data repository do hospital, quer seja estruturado ou não estruturado, né? Como dizia os campos livres, o campo livre, para conseguir ser analisado. No entanto, não descurar também a questão da infraestrutura que vos disse, quando nós começamos a multiplicar os sistemas de informação em saúde, a enviar centenas ou milhares de mensagens por dia, chegamos aqui se calhar a campos em que já estamos a falar de Big Data e não propriamente a data tradicional. Isso é preciso também ter em conta na análise que vamos efetuar e como vamos criar o Data Repository. Desta maneira, parece-me evidente, e gostava que vocês também ficassem com essa opinião no final desta apresentação, que a interoperabilidade acaba por ser fundacional para que se consiga fazer data science em saúde ou dentro de uma instituição em Portugal. Sendo que a base é a interoperabilidade, depois a coleção de dados, todo este processo que vos falei e de preparação, e depois realmente conseguimos fazer algo com esses dados. Posto isto, vamos então aqui aos casos de uso, que era aquilo que eu vos gostava mais de falar. Casos de uso, quando nós estamos aqui a falar em ciência de dados, em saúde e interoperabilidade, é que podemos ter aqui alguns âmbitos um bocadinho diferentes. Como temos aqui a capacidade de ter informação técnica, não é? A nível de uptime de sistemas de informação em saúde e coisas mais relacionadas com componentes tecnológicas, também podemos fazer aqui alguma análise nesse campo. O essencial, ou o mais importante, a meu ver, acaba por ser o clínico, mas também alguns mixed, não é? São misturados na medida em que a componente tecnológica tem impacto na produção clínica e é exatamente por aí que eu quero começar. Que é o primeiro caso que eu vos quero apresentar, tem a ver com previsão de mensagens, neste caso era HL7V2, entre um conjunto de sistemas num hospital. E o problema que se tentou resolver foi o seguinte: muitas vezes os sistemas de informação em saúde ficavam presos, ou lá está a tal componente tecnológica, e paravam de mandar mensagens. Ou seja, deixavam de enviar a informação e não é tão fácil nós termos alarmísticas relativamente à ausência de algo. É mais fácil quando temos ou quando temos erros, ou quando a informação passa e dá qualquer constrangimento. E é mais simples. Portanto, um dos problemas ficavam parados, era preciso aqui uma intervenção humana para conseguir dar restart às coisas e as mensagens continuarem a fluir e os processos clínicos continuarem. Por outro lado, embora em menor importância, muitas vezes também havia um reprocessamento e conseguiam encher os sistemas terceiros de mensagens que os bloqueavam também. Isto obviamente tinha impacto nos cuidados, quer por ausência, quer por downtime dos sistemas. Portanto, o que é que se pensou? Consegui chegar ao Data Repository, que neste caso existia, fazer aqui um conjunto de agregação de dados e tentar fazer uma regressão para tentar prever neste caso foi 15 minutos, o número de mensagens expectável e uma gama de valores aceitável para o mesmo. Isto passou por quê? Aqui um continuous development, enfim, não se foquem nisso,
mas acabar por criar aqui training data, né, os dados de treino, fazer alguma criação de novas features e o modelo de criação. Um pouco a lógica daquele ciclo que vos mostrei há pouco. Tenho aqui alguns exemplos de coisas que vocês podem usar, mas também não se preocupem se não conhecerem, mas tanto R como Python, nem sequer vou entrar nessa discussão, são os dois bons. E depois temos N sistemas, como o Scikit-learn, para aplicar modelos mais simples de machine learning, e o Plumber, que por acaso é de R, mas para se transformar em API, para conseguirmos fazer o deploy. Depois de ter feito este modelo, ter avaliado, estar contente com a performance que ele tinha, consegue-se fazer o deploy, neste caso em Docker, para criar uma API. Uma API, para quem não sabe, é tipo um endpoint, um sítio onde vocês fazem uma pergunta e ele devolve-vos uma resposta. É algo nesse género. E assim, depois eu tinha aqui um cliente que seria um sistema de alarmística que fazia um pedido a esta API e dizia, olha, para estes 15 minutos, quantas mensagens é que eu devia estar a receber? E ele devolvia, olha, devia estar a receber X, mas pode ir até Y ou até Z. E depois ele faz a comparação com o que estava realmente a receber e gerava um conjunto de alarmísticas em função disto. Esta aqui é o exemplo concreto daquilo que estava a dizer. Temos aqui a banda, o roxo, rosa, enfim, é o valor atual e as duas bandas, vermelha e amarela, são os limites maiores e menores. Temos aqui alguns pontos de constrangimento, mas a verdade é que aqui é um caso mais em concreto, mas por um conjunto de 15 minutos estar acima do normal não quer dizer que algo esteja a passar, ou abaixo do normal. Por isso também tem aqui um conjunto de lógica que foi sendo afinada com o cliente para conseguir melhorar as alarmísticas. Depois aqui temos no campo superior direito uma fading mean, que acaba por ser uma estatística descritiva para dados em streaming. O professor Pedro Rodrigues também terá todo o prazer em falar-vos disto, tenho a certeza. E depois aqui um conjunto de lógicas mais de avisos e ao histórico do que é que aconteceu nos últimos tempos. E este aqui acaba por ser o dashboard principal para se perceber se o fluxo de mensagens está ok ou não. Por outro lado, também podemos fazer isto de outra maneira. Este é um exemplo que eu gostava de vos explicar, na medida em que passou a ser de classificação e não de regressão, em que comparou os dois valores e já dava um 1 ou um 0, face a ser normal ou anormal. Também é possível fazer, na minha opinião, não é tão interessante porque é menos difícil de interpretar. Porque apenas temos as duas comparações e às vezes ele dá um resultado de sim ou não e nós temos dificuldade em perceber porque sim ou porque não. Quando aqui atrás temos os valores, é muito mais fácil perceber porque é que dá. Ponto número 2, e aquilo que eu vos prometi há pouco que falava, a nível de workflows, acaba por estar ligado a isto. Process Mining acaba por ser uma área de machine learning em que temos que criar aqui um conjunto de dados sobre eventos e transformá-los e modelá-los com os algoritmos Process Mining. Existem essencialmente 3 classes: Process Discovery, Conformance Checking e Process Enhancement. Pronto, são palavras caras para dizer extração dos modelos de Process Discovery, comparação daquilo que está a ser encontrado nos dados e aquilo que supostamente devia ser, que muitas vezes, como vocês de certeza que sabem, não são bem a mesma coisa. E Process Enhancement acaba por ser aquela questão de reengenharia de processos e tentar perceber o que é que se pode melhorar tendo em conta aquilo que efetivamente acontece no terreno, porque é os dados que nos estão a dizer aquilo que realmente está a acontecer. Ora bem, isto como é que se consegue obter? Se nós temos sistemas a comunicar informação de um lado para o outro, neste caso concreto que eu vos vou explicar também foi HL7V2, é o mais usado em Portugal, transformar esta mensagem HL7V2 num evento com um timestamp associado e enviá-lo para o repositório. Um exemplo, a BSimple envia para o sonho, uma mensagem HL7 do tipo ORM, enfim, um conjunto de dados de input vão dar aqui uma descrição do evento. O que é que isto permite? Permite, não sei se conseguem ver bem, mas aqui temos aqui um conjunto, para um paciente X, neste caso, não interessa qual é, temos aqui um conjunto de mensagens que fluíram sobre esse paciente. E é normal, né? Temos aqui pedidos, depois resultados, adendas, enfim, update de informação, e tudo isto aqui está catalogado no repositório e é possível modelá-lo. E o que é que nós podemos obter com esta tal modelação? Exemplos que podemos fazer é criar aqui esquemas e diagramas de processo
em que nós conseguimos só perceber em que ponto é que os processos começam, que ramificações existem para os processos, quanto tempo demoram, geralmente, entre cada uma das fases. Por exemplo, temos aqui 2 minutos para um acknowledgement, é normal, que o acknowledgement é mais tecnológico, propriamente não requer intervenção humana, mas depois para o passar para o pedido em progress, ou seja, o exame está a ser realizado, em alguns casos é 47 dias. Não é? Estão a perceber aqui a questão. Depois até o report, até receber o diagnóstico e o último acknowledgement. Por outro lado, este aqui também há outros formatos de demonstrar isto, em que conseguimos aqui fazer um diagrama de árvore quase, relativamente a como é que a sequência existe para cada um dos eventos, dentro de um determinado processo. Finalmente, quero-vos falar aqui de um bocadinho de dados sintéticos. Dados sintéticos é um tema que também me é querido, na medida em que está relacionado com a minha tese de doutoramento, e acaba por ser, dados sintéticos são muito simples e acabam por ser dados que tentam imitar os reais, mas não têm nenhuma base. Né? E muitas vezes o que acontece é que nós tentamos pegar em dados originais, treinamos modelos geradores e depois conseguimos produzir dados sintéticos que, apesar de terem uma correlação com os dados originais, não estão necessariamente relacionados com alguma coisa verdadeira, apenas têm características estatísticas semelhantes com os dados originais. O que é que isto permite? Permite muita coisa. Para começar, podemos fazer testes de software, porque hoje em dia nos hospitais, e atrevo-me a dizer em muitas outras indústrias, muitos dos testes são feitos com dados reais. Isto não só traz aqui problemas de utilização, como de privacidade. Depois, também podemos usar para a educação médica ou informática médica, inclusive, se nós conseguimos gerar dados que têm as mesmas características que os originais e conseguimos gerá-los na quantidade e na rapidez que desejamos, conseguimos criar sistemas mock, não é? Sistemas de brincar, não é? Mas que são fidedignos o suficiente para não haver um grande gap entre a realidade e a ficção. E então aqui conseguimos criar sistemas que tenham informação para conseguir criar situações de teste. Depois, também temos aqui, relativamente a recolha de dados, em dois aspectos. Como aos pontos que eu até já abordei anteriormente, muitas vezes não existe a informação que nós queremos, e então nós podemos pegar no conjunto de dados e tentar gerar quando eles não existem. Ou então, não conseguimos gerá-los dentro das janelas que nós queremos. Se temos aqui um conjunto de sensores que só dá um resultado a cada 2 dias, não é? Nós precisamos de 40 e tal dias, imaginem, para conseguir aquilo. Então, pegando naquela pequena amostra que temos, tentamos criar 40 dias antes, não é? Um conjunto de dados que possa, de alguma maneira, ser utilizado. Para componentes mais tecnológicas ou problemas de machine learning, quando temos aqui problemas de classes, em que uma delas é muito minoritária face à outra, podemos aqui criar um sistema que cria mais exemplos dessa classe para tentar depois criar aqui um balanço entre as duas ou mais, que muitas vezes muitos algoritmos têm problemas em lidar com esta dificuldade de classes. Para alguns ensaios clínicos é a mesma coisa, que podemos tentar gerar dados para fazer análises preliminares quando ainda não temos muitos dados para o fazer. O uso académico acaba por ser parecido com a educação, mas nesta é uma parte mais de componente mais de pesquisa e de investigação, em que nós conseguimos gerar dados sintéticos daquilo que nós temos numa realidade hospitalar, e pronto, e mais uma vez a Covid é um exemplo em que se este modelo se calhar existisse, seria mais fácil fornecer informação para a investigação. Pronto, deixo a dica. E finalmente, relativamente à proteção da privacidade dos utentes, se por inerência pode fazer sentido que a privacidade esteja assegurada com os dados sintéticos. Porquê? Porque não temos uma pessoa correspondente que corresponda àquela linha ou àquele conjunto de dados. Isto não é bem assim e já vos falo. Relativamente a métodos para gerar dados sintéticos, para vos deixar aqui alguns exemplos, temos as GANs, Generative Adversarial Networks, os VAI, que são Variational Autoencoders, redes bayesianas, com certeza
é fácil de perceberem porquê, os métodos de Copla, processos de Dirichlet e o próprio SMOTE, que acaba por ser dedicado a problemas de class imbalance, mas ele resolve esse problema essencialmente por geração de dados sintéticos. E, entre outros, estes são os mais comuns atualmente. E então, relativamente à privacidade, não é óbvio que dados sintéticos por si sejam privados. A privacidade aqui é um assunto bastante delicado e sensível e muitas vezes difícil de avaliar, mas a verdade é que temos sempre que aqui criar um trade-off entre privacidade e utilidade. Utilidade entendam como a qualidade dos dados, de imitar os dados reais. Até o momento é um assunto a ser debatido na academia e ainda não há propriamente conclusões, mas posso-vos adiantar daquilo que eu consegui abordar até agora, é que realmente é muito complicado dizer que conseguir ter privacidade máxima e utilidade máxima ao mesmo tempo. Acho que há sempre aqui um trade-off e o ponto ideal é nós criarmos uma maneira de conseguir navegar esta linha que aqui está, deixem-me aqui. Esta linha aqui acaba por ser interessante porque nós queremos ter dados para educação. Se calhar o nosso interesse está mais aqui em que não precisam de ser muito parecidos com os dados originais, apenas ter ali algumas componentes parecidas, mas queremos assegurar a privacidade porque aquilo vai ser usado por muita gente. Se calhar para uso por um investigador num local, num centro de investigação, aí se calhar já queremos mais utilidade, eles sejam mais parecidos com os dados originais, e aqui como temos aqui a coisa está mais contida e existe um conjunto legal mais robusto por trás dessa partilha de dados, a privacidade já pode ser um bocadinho menor face ao máximo. Portanto, deixo sempre esta nota que é importante. E o que são então realmente os dados sintéticos? Não é? Isto é um modelo que existe, este é um modelo visual de avaliação, em que nós temos aqui um conjunto de métricas, neste caso cada um destes gráficos é uma coluna, e aqui tem os dados que eu gerei, imaginem, o roxo é o original e o sintético é o azul, verde, não sei bem. E como podem ver, há mais a dizer sobre isto do que este exemplo, mas visualmente pelo menos, e relativamente comparação de coluna a coluna, acho que podemos dizer que é um bom dataset, em termos de utilidade. O que é que eu acho que temos, o que é que há a fazer na área da interoperabilidade e data science em saúde? Manter o foco na qualidade dos dados, ou melhor do que isso, avaliá-la sempre bem, claro, e ter sempre em conta de que os dados foram originados com um propósito que não os vocês estudarem-nos. Lembrem sempre disso. Depois, o conhecimento do domínio e perceber os processos, perceber como é que os dados são gerados, o que é que acontece para eles acontecerem e para eles serem gerados. Nunca negligenciar a questão da privacidade dos doentes, isto é fulcral. Envolver os stakeholders, neste caso são os utilizadores e os doentes, não é? Acima dos utilizadores dos sistemas de informação também a parte mais de board management, porque são eles muitas vezes que estão no terreno e conseguem dar sempre inputs que são extremamente valiosos. Depois, aconselho-vos a manterem-se marginalmente, pelo menos, a par daquilo que se está a fazer, porque isto é uma área que está, todos os dias eu recebo notificações de papers novos, de coisas interessantíssimas, está em rápido desenvolvimento e pelo menos ter uma ideia daquilo que se está a fazer, acho que é importante porque é preciso estar a par. E depois, eu acho que temos aqui também uma inevitabilidade, pelo menos em Portugal, que é temos que conseguir dar a volta e conseguir transformar os campos de texto livre em qualquer coisa que possa ser sentido. Existem já muitas técnicas da NLP para o fazer, mas acho que ainda é uma área que necessita de muito desenvolvimento, especialmente para português. Assim sendo, e as notas que eu gostava que vocês levassem desta pequena exposição, é que penso que vos convenci, espero eu, que a interoperabilidade acaba por ser fundamental no cenário dos sistemas de informação em saúde. A data science e a interoperabilidade acho que acabam por fazer um par muito bom e que os dois tentam maximizar um ao outro.
Ciência de dados em saúde tem muitas questões a serem abordadas e não é tão simples quanto possa parecer nos datasets do Kaggle e do ICU. Ainda há imensa coisa a ser feita, muito por parte de não haver sensibilização das pessoas que, pronto, do corpo clínico relativamente àquilo que a Data Science pode ajudar, mas isto também é culpa nossa enquanto Data Scientists ou pessoas que trabalham com os dados de não sensibilizá-las a isso. E acho que aqui também estas conversas acabam por ser duplas, não é? Em duplo sentido, porque nós vamos sensibilizá-los para aquilo que está a ser feito e que é possível ser feito com as novas metodologias, e por outro lado eles vão-nos falar sobre os seus problemas e aquilo que realmente terá impacto, que é uma coisa que eu gostava que se focassem, impacto daquilo que vocês podem desenvolver. Posto isto, é continuar a tentar, é pôr as mãos na massa, de bater com a cabeça na parede, vai acontecer, mas continuar neste esforço, porque as coisas acho que acabam por acontecer. E é isto. Por isso, obrigado.